O mundo moderno nos ensinou a procurar o perigo em sombras óbvias, em gritos e em agressões diretas. No entanto, a sabedoria estoica nos alerta que as ameaças mais destrutivas à nossa paz de espírito e à nossa integridade moral costumam caminhar ao nosso lado vestidas com o manto da cordialidade. Nem todo inimigo se apresenta como uma força de oposição clara. Muitos se aproximam sorrindo, oferecendo auxílio desinteressado ou elogios constantes, enquanto, de forma silenciosa e metódica, drenam sua energia vital, sua clareza mental e o seu precioso autocontrole. O homem que busca a virtude deve compreender que a maldade raramente é um evento explosivo. Ela é, na maioria das vezes, uma erosão lenta e persistente da nossa estabilidade interna. O estoicismo nos ensina a observar padrões de comportamento em vez de nos deixarmos seduzir por promessas ou palavras articuladas. O caráter de um indivíduo não se revela no que ele diz sobre si mesmo em momentos de tranquilidade, mas sim em como ele age de forma consistente ao longo do tempo. Se você não for capaz de discernir quem está ao seu lado para construir e quem está ali apenas para consumir o que você possui de mais valioso, acabará entregando o leme da sua vida nas mãos de pessoas que não desejam o seu progresso. Identificar uma pessoa maligna não é um exercício de paranoia, mas sim de responsabilidade pessoal e autodefesa racional. Neste roteiro, analisaremos como o discernimento estoico pode servir como um escudo contra aqueles que buscam corromper sua ordem interna. Você aprenderá a identificar 7 sinais claros de que uma presença tóxica e maligna pode estar operando em seu círculo íntimo, camuflada pelo hábito e pela conveniência. Entender esses mecanismos é o primeiro passo para retomar o controle de sua narrativa e proteger o seu santuário mental contra invasores que não possuem honra. A clareza é a ferramenta do homem sábio. E hoje, essa clareza será voltada para as sombras que tentam se esconder sob a luz do sol. O domínio sobre as próprias paixões é o pilar central da filosofia estoica. Quando permitimos que um agente externo dite o nosso estado de espírito, entregamos a nossa liberdade de bandeja. A pessoa maligna compreende esta mecânica e utiliza-a como uma ferramenta de controle subtil. Ela não procura o entendimento ou a resolução de um conflito. O seu verdadeiro objetivo é a desestabilização. Através de provocações camufladas, alfinetadas disfarçadas de humor ou a criação de cenários de tensão sem motivo aparente, ela testa constantemente as suas fronteiras. O prazer desta figura não reside no resultado da discussão, mas no exato momento em que você perde a compostura, pois é nesse instante que ela assume as rédeas da situação. Epicteto, com a sua clareza habitual, alertava-nos que quem tem o poder de nos irritar torna-se nosso senhor. Se alguém consegue, com uma frase ou um gesto, retirar a sua paz, essa pessoa possui mais poder sobre si do que a sua própria vontade. Indivíduos com intenções obscuras alimentam-se do caos emocional que conseguem gerar no outro. Ao verem a sua indignação, a sua raiva ou a sua necessidade de se explicar, eles sentem-se validados e superiores. Enquanto você se desgasta tentando provar a sua razão ou restaurar a lógica, eles observam friamente o sucesso da sua estratégia de desmantelamento mental. Para o estoico, a resposta a este tipo de ataque não é o contra-ataque, mas a indiferença absoluta que nega ao manipulador o combustível que ele tanto deseja. É preciso compreender que pessoas malignas buscam poder emocional, não diálogo. O diálogo pressupõe que ambos os lados estão em busca da verdade ou da harmonia. Mas para quem vive da exploração alheia, a verdade é irrelevante.
O que importa é a capacidade de fazer você agir de forma irracional, pois um homem dominado pela emoção é um homem vulnerável e fácil de ser conduzido. Manter o silêncio estratégico e a firmeza perante a provocação não é um sinal de fraqueza, mas a prova máxima de autodomínio. Ao recusar-se a entrar no jogo emocional, você mantém a sua cidadela interior intacta e deixa o provocador isolado na sua própria malícia, sem qualquer influência sobre o seu caráter ou a sua tranquilidade. A integridade é o alicerce do homem estoico. Ser o mesmo homem na solidão do seu quarto, no calor da batalha ou nos salões do poder é a marca de um caráter forjado na virtude. Em contraste, a pessoa maligna opera através da fragmentação da identidade. Ela possui uma versão distinta para cada interlocutor, moldando suas opiniões, seu tom de voz e até seus princípios morais, conforme a conveniência do momento. Para esse indivíduo, a verdade não é um valor absoluto, mas uma ferramenta plástica que deve ser esticada ou comprimida para obter vantagens imediatas. Se você observar atentamente, perceberá que ela é um camaleão social, capaz de elogiar alguém com fervor em um instante e, no minuto seguinte, desferir críticas cruéis pelas costas dessa mesma pessoa. O estoico reconhece que o caráter não é algo que muda conforme o ambiente ou o público. Se a conduta de alguém é guiada exclusivamente pela utilidade daquela interação, não há um núcleo moral sólido. Há apenas um vazio preenchido por interesses egoístas. Quando você convive com alguém cujos valores são flexíveis e cujos princípios são descartáveis, você está caminhando sobre um terreno instável. Se essa pessoa é capaz de trair a confiança de outros para lhe agradar, é apenas uma questão de tempo e de oportunidade para que ela faça o mesmo com você. A lealdade desse indivíduo não é direcionada a pessoas ou ideias, mas sim ao benefício próprio que cada situação pode proporcionar. Essa mutabilidade constante é um sinal de alerta de que não há honra presente. O homem de caráter firme não sente a necessidade de performar ou de criar máscaras para ser aceito ou para manipular percepções. Ele é quem é, independentemente de quem o observa. Já o indivíduo maligno teme a transparência, pois sua força reside justamente na dissimulação. Se tudo nela depende da conveniência e do público presente, não se iluda com a face que ela apresenta a você hoje. Essa face é apenas mais uma peça de um guarda-roupa de ilusões. A sabedoria estoica nos impele a buscar a companhia daqueles que são previsíveis em sua retidão e a manter uma distância segura e vigilante daqueles que transformam a própria existência em um teatro de conveniências. O homem que caminha pela senda do estoicismo compreende que o sucesso alheio não é uma ameaça ao seu próprio valor, pois ele sabe que a única excelência que importa é a da sua própria alma. No entanto, a pessoa de caráter maligno enxerga o mundo como um jogo de soma zero, onde o seu brilho necessariamente ofusca a mediocridade dela. Ela raramente atacará suas conquistas de forma aberta ou agressiva, pois isso revelaria sua inveja de modo vulgar. Em vez disso, ela utiliza a técnica da erosão sutil, através de comentários sarcásticos disfarçados de brincadeiras, comparações descabidas ou lembretes oportunos sobre os riscos que você corre. Ela tenta minar a satisfação que você sente por seus esforços. O objetivo oculto é claro: manter você em um estado de dúvida constante, garantindo que você permaneça pequeno o suficiente para não ameaçar a superioridade ilusória que ela sustenta. Sêneca frequentemente discorria sobre como a inveja é um vício que se disfarça de muitas formas, sendo o humor ácido uma das suas máscaras favoritas. Quando você compartilha uma vitória, a pessoa maligna é aquela que imediatamente aponta o que ainda falta ou como outra pessoa fez melhor com menos recursos.
Ela não celebra o seu progresso porque o seu crescimento serve como um espelho que reflete a estagnação dela. Ao desvalorizar o que você conquistou, ela tenta roubar o seu ímpeto e a sua clareza de propósito. Para o estoico, o reconhecimento externo é um indiferente preferível. Mas a tentativa deliberada de um terceiro em diminuir o seu trabalho é um sinal inequívoco de corrupção moral. Alguém que não consegue suportar o peso da sua ascensão é alguém que torcerá, ainda que secretamente, pelo seu fracasso. Você deve estar atento aos padrões de comunicação que buscam drenar o seu entusiasmo sob o pretexto de realismo ou crítica construtiva. A verdadeira amizade e o respeito mútuo alegram-se com a virtude e com o resultado do trabalho árduo. A pessoa maligna, por outro lado, sente um desconforto físico diante da sua autossuficiência. Ela precisa que você precise da validação dela. E ao negar o valor das suas conquistas, ela tenta forçar você a buscar a aprovação que ela nunca dará de forma genuína. Lembre-se de que o seu valor é determinado pela sua intenção e pela sua ação, não pela métrica distorcida de quem vive na sombra da própria amargura. Proteger sua mente dessas interferências é essencial para manter a marcha firme em direção aos seus objetivos. A responsabilidade pessoal é o alicerce sobre o qual o homem constrói sua liberdade. Para o estoico, não importa o que o destino lhe reserva, mas sim como ele escolhe responder a isso. No entanto, a pessoa maligna opera na lógica inversa. Ela é incapaz de habitar o papel de protagonista de suas falhas. Em sua narrativa, ela é a eterna injustiçada, a perseguida, aquela que sofre por causa da incompetência ou da maldade alheia. Nunca há um erro próprio a ser corrigido, apenas um culpado externo a ser apontado. Essa postura não é apenas um traço de fraqueza, mas uma estratégia de manipulação profunda, desenhada para despertar a sua compaixão e, consequentemente, desarmar o seu senso crítico. O indivíduo que se coloca constantemente como vítima utiliza o sofrimento como uma moeda de troca para obter poder sobre os outros. Ao se apresentar como alguém frágil e atacado pelas circunstâncias, ele cria em você uma obrigação moral de protegê-lo ou de perdoar seus comportamentos abusivos. O estoicismo nos ensina que quem não assume a responsabilidade por seus atos está fadado à estagnação moral. Se alguém sempre tem uma desculpa pronta e nunca admite que a causa de seus problemas reside em sua própria negligência ou caráter, essa pessoa é um perigo constante. Ela não busca solução para seus dilemas. Ela busca cúmplices que validem sua visão distorcida da realidade. Convivendo com alguém que se recusa a ser responsabilizado, você acabará, invariavelmente, sendo o próximo culpado na lista dela. A mentalidade de vítima é um buraco negro que suga a energia de todos ao redor, pois exige uma manutenção constante de atenção e consolo. Marco Aurélio nos lembra que a melhor vingança é não ser como o nosso inimigo. Enquanto você se esforça para assumir o controle de sua vida e arcar com as consequências de suas escolhas, a pessoa maligna tentará arrastá-lo para o lamaçal das lamentações. Reconheça que a recusa em aceitar a própria responsabilidade é um sinal de uma alma corrompida. Afaste-se de quem faz do sofrimento um escudo para a própria mediocridade, pois o destino desse indivíduo é o colapso e ele não hesitará em usá-lo como amortecedor na queda. A clareza mental é o santuário do estoico. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de ver as coisas como elas realmente são, sem os adornos da percepção emocional ou das mentiras alheias. Em oposição a isso, a pessoa maligna utiliza a confusão como uma névoa de guerra. Ela é uma arquiteta do caos, espalhando dúvidas, meias-verdades e versões convenientemente distorcidas da realidade.
O seu objetivo não é estabelecer a verdade, mas sim poluir o ambiente intelectual para que ninguém saiba ao certo em quem confiar ou o que é fato. Através de fofocas estratégicas e da distorção de conversas privadas, ela coloca aliados uns contra os outros, agindo como o pivô de discórdias que ela mesma semeou, mantendo-se sempre em uma posição de observadora neutra. Essa tática de dividir para conquistar é uma das formas mais perversas de manipulação. Ao criar desconfiança entre os membros de um grupo, seja no trabalho ou no círculo social, a pessoa maligna garante que o foco seja desviado de suas próprias falhas e voltado para conflitos interpessoais desnecessários. Ela sussurra no ouvido de um, planta uma suspeita no coração de outro e observa o desenrolar da desordem com uma satisfação silenciosa. Para o homem que busca a virtude, essa poluição do ambiente mental é inaceitável. A confusão constante não é um acidente de comunicação ou um mal-entendido. É uma estratégia deliberada para enfraquecer a coesão daqueles que a rodeiam e tornar todos mais suscetíveis à sua influência. O estoico deve ser um buscador implacável da verdade e da ordem. Quando você se encontra em um ambiente onde a realidade parece sempre subjetiva, onde as versões mudam conforme o interesse e onde a discórdia é o estado permanente, saiba que há uma inteligência maligna operando nos bastidores. O manipulador prospera no caos, porque na desordem a razão perde a força e a emoção assume o comando. Não permita que ninguém deturpe a sua percepção dos fatos. Mantenha-se ancorado na lógica, verifique as fontes de informação e, acima de tudo, desconfie de quem sempre traz consigo histórias que dividem e destroem pontes. O silêncio e o afastamento são as únicas defesas contra quem faz da mentira o seu pão diário. A disciplina estoica começa com a compreensão das fronteiras, o que está sob nosso controle e o que pertence ao outro. O respeito ao espaço individual, ao tempo e à privacidade é a base de qualquer convivência civilizada e virtuosa. Entretanto, a pessoa maligna ignora deliberadamente essas demarcações. Ela enxerga os seus limites não como barreiras sagradas da sua individualidade, mas como obstáculos a serem superados ou ignorados. Se você diz não, ela interpreta como um desafio. Se você pede espaço, ela invade sob o pretexto de preocupação ou urgência. Para este indivíduo, você não é um fim em si mesmo, dotado de dignidade e autonomia, mas um recurso a ser explorado conforme a vontade dele. A invasão de limites pode ser física, mas é mais frequentemente psicológica e emocional. Ela se manifesta em perguntas excessivamente invasivas, em demandas constantes de tempo que desrespeitam o seu descanso, ou na pressão sutil para que você abra mão de seus princípios em favor dos caprichos dela. O estoicismo nos ensina que quem não respeita os seus limites, em última análise, não respeita a sua existência. Ao ceder constantemente para evitar o conflito, você não está sendo virtuoso, está apenas treinando a pessoa maligna para continuar a invasão. O homem que possui autodomínio entende que proteger o seu tempo e a sua energia é um dever moral, pois sem essas ferramentas, ele não pode cumprir o seu propósito no mundo. Manter a firmeza diante de quem ignora fronteiras é um teste de caráter. A pessoa maligna usará a culpa para tentar forçar a entrada, acusando você de ser egoísta, frio ou inacessível. Não se deixe enganar por essa inversão de valores. Quem se sente ofendido por você estabelecer limites saudáveis é exatamente quem mais precisava que eles fossem impostos. Para o estoico, o não é uma sentença completa que não necessita de justificativas emocionais. Se alguém demonstra incapacidade sistemática de aceitar as suas condições de convivência, essa pessoa está revelando um desejo de domínio, não de cooperação.
Proteger o seu santuário interior exige que você saiba quem merece a chave e quem deve ser mantido do lado de fora dos muros. Este é, sem dúvida, o sinal mais sombrio e revelador de uma alma corrompida. O estoicismo nos ensina a ver a humanidade como um corpo único, onde o bem de um membro deveria ser o bem do todo. No entanto, a pessoa maligna opera em uma frequência de isolamento e rivalidade secreta. Ela é aquela que desaparece ou se torna estranhamente silenciosa quando você atinge o sucesso, mas que é a primeira a surgir, com uma falsa aura de preocupação, no momento em que você enfrenta uma derrota ou uma fraqueza. Esse indivíduo não quer ajudá-lo a se levantar. Ele quer testemunhar de camarote a sua vulnerabilidade. O prazer que ele sente não é necessariamente barulhento, mas manifesta-se em uma satisfação contida ao ver que você, o homem que ele secretamente inveja, finalmente caiu. A filosofia estoica nos prepara para a adversidade, tratando as falhas como lições e os obstáculos como treino. Mas a pessoa maligna utiliza a sua queda como uma oportunidade de ganhar vantagem ou de reafirmar a própria importância. Ela se aproxima nos momentos difíceis, não para oferecer força, mas para coletar informações, para semear mais dúvidas ou para se sentir superior diante da sua crise. Enquanto você luta para recuperar o seu eixo, ela se alimenta da sua instabilidade. Para o sábio, a verdadeira amizade é testada no fogo da desgraça, mas a malícia é revelada pela forma como alguém reage à sua dor. Se a presença de alguém parece mais constante e atenciosa justamente quando você está por baixo, desconfie das intenções por trás desse apoio. Identificar esse padrão exige uma observação fria e racional. Observe quem realmente celebra as suas vitórias sem deixar escapar um comentário depreciativo e quem, por outro lado, parece ter um brilho renovado nos olhos quando você compartilha um problema. Aquele que sente prazer na fraqueza alheia é alguém que desistiu de construir a própria virtude e passou a viver da destruição do valor dos outros. Não se engane com demonstrações teatrais de empatia. O caráter maligno aproveita o seu momento de menor resistência para plantar sementes de dependência ou para desferir o golpe de misericórdia na sua autoconfiança. Contra esse tipo de presença, a única defesa é o silêncio e o corte definitivo de qualquer acesso à sua intimidade. Chegar ao fim desta análise não deve despertar em você um sentimento de medo, mas sim uma sensação de alívio por possuir agora a clareza necessária para proteger sua jornada. O estoicismo nos ensina que não temos o poder de mudar o caráter dos outros. Tentar reformar uma pessoa maligna é um desperdício de energia e uma forma de arrogância. Você não vence este tipo de indivíduo através de discussões acaloradas, exposições públicas ou vinganças elaboradas. A vitória do homem sábio é silenciosa e definitiva. Ela ocorre no momento em que você retira dessa pessoa o acesso à sua intimidade, a importância sobre suas emoções e o espaço que ela ocupava em sua mente. A verdadeira força não está no confronto barulhento, mas na capacidade de se afastar sem olhar para trás. O estoico entende que a sua paz de espírito é um bem inalienável e que nem todo mundo merece a sua proximidade. Manter alguém nocivo ao seu lado, na esperança de que ele mude, é negligenciar a responsabilidade que você tem com sua própria virtude. Ao identificar os sinais que discutimos, a sua ação deve ser pautada pela racionalidade. Observar sem paranoia, agir sem impulsividade e cortar o vínculo sem drama. O silêncio é a sua ferramenta mais poderosa. Ele comunica que você não é mais um terreno fértil para manipulações e que a sua cidadela interior está devidamente guarnecida.
Lembre-se de que a autodisciplina também se aplica aos seus relacionamentos. Escolher quem caminha ao seu lado é uma das decisões mais estratégicas que um homem pode tomar. Ao se afastar de influências malignas, você não está fugindo. Você está escolhendo o terreno onde sua alma pode florescer com integridade. Feche as portas que precisam ser fechadas com a firmeza de quem sabe o próprio valor e a serenidade de quem não depende da validação de terceiros. A partir de agora, que a sua distância seja o limite e o seu silêncio seja a resposta. O poder de decidir quem entra em seu círculo está em suas mãos. Use-o com a sabedoria de um mentor e a disciplina de um guerreiro.